Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Mas de que adianta Deus estar conosco se nós não quisermos estar com Ele? Reverendas senhoras religiosas, amados filhos, ao celebrarmos esse quarto domingo do Advento, já às portas do Santo Natal do Senhor, da alegria de sabermos que o nosso Deus vem, e vem para ser Emanuel, vem para ser Deus conosco, somos convidados a olhar para o nosso coração e nos perguntarmos se nós queremos de fato ser povo desse Deus. Vejam, na Escritura muitas vezes Deus disse, quando falava do seu povo: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É preciso que as duas coisas aconteçam. Da parte de Deus, sempre acontece. Vem para ser Deus conosco, vem para ser o nosso Deus. Da nossa, depende de nós. Porque, como diz Santo Agostinho, o Deus que nos criou sem nós não quer nos salvar sem a nossa colaboração. Deus não precisou de nós para a criação. Deus não precisou de nós para nos dar a salvação. Mas Ele é dependente de nós para que a salvação seja acolhida. Porque Deus não vai fazer ninguém engolir a salvação goela abaixo. Depende de nós acolhermos o dom da salvação. É verdade, a salvação de modo algum é mérito, porque poderíamos fazer tudo e não a mereceríamos. Isso é verdade. Nada que eu faça pode conquistar a salvação, porque a salvação não é uma realidade de mérito, de fazer por onde. Nós nunca seríamos capazes, se fosse assim, de ser salvos. Mas a salvação é uma realidade do dom. E todo dom só é de fato um dom se acolhido. E para acolher, isso sim, exige de nós todo o esforço possível. Como vai dizer a palavra de Deus, resistir até o sangue para acolher o dom da salvação. Isso depende de nós. Depende de nós. E se nós não nos dispusermos a acolher a salvação, a acolher o Salvador, o Senhor virá, mas isso não vai mudar nada na nossa vida. E essa será a nossa tristeza, e a tristeza do coração de Deus. Veio para ser Deus conosco, e por causa de nós, não pôde realizar a sua missão, não pôde nos dar o dom da salvação. Como é difícil, meus filhos, como é difícil deixar-se ser povo de Deus. Mas como é necessário. A primeira leitura nos mostra isso com muita clareza. Olha o contexto da primeira leitura, porque isso nos ajuda a entender. Eis que começam a subir naqueles tempos reinos poderosos. A Assíria, um dos reinos poderosos, começa a conquistar todos os outros reinos. E Israel, que já estava dividido em dois reinos, no reino do norte e no reino do sul, o reino do norte chamado Israel e o do sul chamado Judá, se vê no meio disso. O reino do norte, que já era marcado pela sua infidelidade,
logo faz aliança com os pagãos. E o reino do sul, onde estava a descendência de Davi, começa a pensar também se não é hora de fazer aliança. O rei Acais começa a pensar. E qual seria melhor? Se com Israel e a Síria, para resistir à Síria, porque afinal, o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo, pelo menos enquanto os nossos interesses convergem, ou se aliava já ao Egito, que era a grande potência daquela época, para com ele resistir não só à Síria, mas resistir também ao reino do norte, que era seu inimigo. O rei estava nisso. Onde eu vou encontrar a minha salvação? E Deus manda o seu profeta Acais. E aqui é interessante entender. A linhagem de Davi é muito símbolo de nós. Porque depois do rei Davi, que também teve os seus erros, todos os reis não foram lá grande coisa. Tem Salomão, mas terminou a vida como terminou. Mas os reis, de modo geral, que sucederam a Davi e a Salomão, muitos infiéis, um ou outro salvava. E aí Israel via um tempo Judá via um tempo de fidelidade. Acais era um desses reis. Era um rei muito infiel. E isso que encanta, porque Acais não tinha direito de ouvir o que ouviu de Deus. E no entanto, porque Deus é fiel e ele prometeu que a descendência de Davi ia permanecer, Deus ignora a infidelidade de Acais e manda salvação. Manda o seu profeta falar a Acais. E a leitura que nós ouvimos já está na metade do diálogo. Mas o início dela é o profeta falando a Acais: eu vim da parte de Deus para te dizer, faz os seus preparativos, mas não busca aliança humana. Não busca. Faz o que tem. Prepara Israel para a guerra. Prepara Jerusalém para a guerra. Mas não busca essas alianças, nem com o reino do norte, nem com o Egito. Porque eu, o Senhor, estou te dizendo, Jerusalém não vai cair. Não importa se os exércitos são maiores, eu, o Senhor dos exércitos, estou dizendo, Jerusalém não vai cair. Prepara Jerusalém para a guerra, mas não busca jeitos humanos. Tem fé. A salvação veio. E o Senhor, conhecendo o coração de Acais, diz pelo seu profeta. O Senhor falou com Acais dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Deus não precisava disso, porque afinal foi Deus que mandou o seu profeta para falar a Acais. Deus não precisava dar sinal, porque já tinha dado. Mas conhecendo a debilidade, a falta de fé do coração daquele homem, o Senhor diz: Acais, pede um sinal. Qualquer coisa, pode pedir, para que você creia que essa é a vontade de Deus. Que eu, o Senhor, o Deus que salva, vim até você. Pede um sinal. Pode pedir. Mesmo que seja para os céus desabarem, para a terra tremer, o que você quiser como sinal para acreditar. E qual é a resposta de Acais? Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Que bonito, né? Um homem de fé. Não, minha gente. Um homem esperto, como muitos de nós. Não vou pedir, porque tem o jeito de Deus. Mas se eu não pedir um sinal,
Se eu não ver o sinal de Deus, eu posso fazer do meu jeito, né? E eu prefiro do meu jeito. E como Acais, quantos de nós preferimos fazer assim? Não, eu não peço sinal ao Senhor, porque afinal Ele pode me dar e aí eu vou ser obrigado a fazer o que Ele diz. Não, padre, tem que ter fé. Por isso que eu não peço um sinal a Deus. Até porque se Deus me der, como é que eu saio agora desse laço que me amarra e me obriga a fazer o que Deus me diz? Melhor não pedir, que aí eu posso fazer do meu jeito e dizer que não sabia, não é? Foi isso que Acais pensou. Essa foi a perdição de Acais. Querer fazer do seu jeito e não querer entrar no plano de Deus. E aí Deus vai dizer por meio do seu profeta: ouvi então vós, casa de Davi, serás que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar a Deus? É o profeta dizendo a Acais e dizendo a nós: será que não satisfeitos em viver a vida em meio dos outros, achando que só a sua opinião importa, que só o seu jeito serve, agora mesmo quando Deus mostra o jeito dele, você quer fazer do seu? Será que a sua ficha ainda não caiu? Nem quando é Deus que te diz, desse jeito não, do outro. E como é para nós difícil isso? Porque a gente gosta do nosso jeito. Todos nós temos um pouco de Acais. Os outros, Deus nos falam: olha, desse jeito não vai ser bom. E a gente olha para isso e diz: você pode até ter razão, mas eu acho que do meu jeito é melhor. Só que a vida não foi feita para ser vivida do nosso jeito. A vida foi feita para ser vivida do jeito de Deus, porque o nosso não serve, minha gente. O nosso não serve. Mas nós insistimos em fazer do nosso jeito, apesar da palavra de Deus que nos diz o contrário, apesar da igreja que em nome de Deus nos diz o contrário. Nós ouvimos e dizemos: pode até ser, mas eu prefiro do meu jeito. Preferimos como Acais, ao invés de confiar na salvação do Senhor, os jeitos humanos, os conchavos humanos, que são conforme a nossa maneira de pensar e de ver a vida. E por isso acabamos nos perdendo. Por isso acabamos privados da salvação. Porque ignoramos os sinais de Deus. E aqui um parêntese importante. É verdade que ninguém deve pautar a sua vida em sinais, no sentido em que ninguém deve viver a sua vida exigindo sinais de Deus. De Deus nós não exigimos absolutamente nada. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Mas é claro que um homem e uma mulher de fé têm o direito de pedir ao Senhor que na liberdade nos dê sinais para comprovar a sua vontade. Até porque o nosso entendimento é muito limitado. E às vezes, se Deus não desenhar, a gente não entende o que Ele quer. Então, nos é possível pedir ao Senhor sinais. É possível. Na liberdade para que o Senhor os dê ou não. No entanto, não adianta eu pedir sinais ao Senhor e depois ficar me fazendo de desentendido, como geralmente eu faço. Porque Jesus já disse sobre isso, né? Vós sabeis ver os sinais do tempo,
né? E aqui em Cabo Frio essa palavra se cumpre bem, né? Fico impressionado como vocês veem um vento vindo, que eu não sei nem de que lado vem, e vai chover, e vai não sei o quê, e vai... Todo mundo aqui sabe ler o sinal dos tempos perfeitamente para dizer se vai chover, se vai fazer sol, o que vai fazer. Mas não sabeis reconhecer os sinais do reino de Deus. Quer um sinal do Senhor? Peça, mas também não se faça desperto depois para fingir que não é com você. Fechado esse parêntese, somos convidados, meus filhos, hoje, por essa liturgia, diante do exemplo do rei Acais, a agirmos não como ele, mas agirmos como o glorioso São José. Esse homem que também foi provado, que não estava numa guerra externa, mas combateu a sua guerra interna. Ver os seus sonhos se desfazendo diante dos seus olhos, a família que ele pensava em construir com Maria, a vida que ele tinha sonhado e planejado com a esposa que amava, ser desmontada diante dos olhos. E no meio disso tudo, ouvir uma voz de Deus que dizia: José, do seu jeito não, do meu. Do meu. E diante dessa voz dizer: sim, Senhor, então do seu jeito. Eu acolho o sinal que me é dado por esse anjo e aceito, Senhor. Vamos fazer do seu jeito. E como foi fundamental isso? Porque para que a palavra de Deus se cumprisse, Jesus precisava ser da linhagem de Davi. Padre, mas Maria era de família de Davi. Mas quem dá a linhagem ao filho, pelo menos em Israel, era o pai. Era o pai. Se José dissesse não, Deus ia ter que encontrar um outro caminho para realizar a sua palavra. Nós olhamos para o sim da Virgem e nos encantamos, mas o sim de São José não é menos meritório. Porque se José tivesse dito não e escolhesse como Acais, vou fazer do meu jeito, ter a minha família do meu jeito, ter a minha vida do meu jeito, a palavra de Deus não poderia se cumprir. Jesus não seria da linhagem de Davi, porque lhe faltaria o pai que lhe desse essa linhagem. Lhe faltaria. E isso nos ensina. Se eu e você não dermos sim ao Senhor, para fazer do jeito dele e não do nosso, Deus vai ter que encontrar outro caminho para realizar o plano da salvação. Deus vai ter que encontrar outro caminho para poder fazer a sua obra acontecer. E diante disso, meus filhos, eu me pergunto e te pergunto: será que a salvação que tanto esperamos não tem demorado porque nós estamos atrapalhando o caminho de Deus? Porque nós estamos atrapalhando o plano de Deus, querendo fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus? Será que a salvação da minha família, a salvação que deveria entrar no meu trabalho, no meu grupo de amigos, na vida daquela pessoa que eu tenho rezado tanto, não tem conseguido entrar, porque tem encontrado um empecilho em mim que atrapalha o projeto de Deus? Talvez a barreira para que a salvação de Deus chegue na vida de tantos que eu peço
seja eu, que tenho insistido em fazer do meu jeito que é melhor, ao invés de fazer do jeito de Deus. E por isso, tenho atrapalhado o projeto da salvação. Ao nos prepararmos para acolher o Senhor que vem no Santo Natal, somos convidados, meus filhos, a dar um sim generoso ao Senhor, para que Ele que vem possa realizar o seu projeto de salvação. Possa ser Deus conosco, mas encontre um povo que queira ser povo de Deus, que faz do jeito de Deus e não do nosso. Que Deus nos ajude e que a intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José prepare o nosso coração para acolher o Salvador e, acolhendo o Salvador, deixar a vida do nosso jeito para vivê-la do jeito de Deus. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco.